Ontem eu recebi uma pergunta de um aluno lá na nossa comunidade de investidores que eu acho pertinente trazer para vocês aqui também. E a pergunta é a seguinte: cara, fiquei sabendo que todos os técnicos do Banco Central estão dolarizando o patrimônio deles. A gente deveria fazer também? Tomei um susto quando eu vi. Significa que tem uma bomba chegando na nossa porta, né? Cara, provavelmente eles começaram a me seguir, viram eu postando a rentabilidade da nossa carteira internacional em algum lugar. Só pode ser isso, cara, porque a nossa carteira internacional, investimento exterior, tá com um ganho de 75%. Sem contar a valorização do dólar, que nesse ano foi de 15%, né? Um ganho de 90%. Eles olharam para isso, cara, sou obrigado a investir lá fora. E aí, eles vão aproveitar provavelmente a Black Friday, né? Que a gente vai ter o melhor preço para ter acesso ao Notórios Internacional. Se você quiser ter acesso também, que nem eles estão fazendo, porque eu acho que eles são meus alunos, cara. E estão investindo conforme eu recomendo investir lá fora. Só pode ser isso. Então, se quiser ter acesso às nossas recomendações também pelo melhor preço do ano, clica no botão aí embaixo ou então aponta para o QR Code, tá? Agora, falando sério aqui, o que pode estar acontecendo? É de fato para poder se preocupar? Vamos entender no detalhe aqui ao longo desse vídeo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreve aí no canal para ficar sempre bem informado, e se você já é um seguidor assíduo aí, deixa um like para fortalecer, beleza? Então, primeiro ponto, quando a gente vai ver uma matéria de jornal, a gente precisa se perguntar alguns pontos, você precisa ter isso em mente, tá? E o primeiro deles é em relação a como eles ganham dinheiro. Como que um jornal ganha dinheiro? Eles ganham dinheiro com base nos cliques. Quanto mais cliques eles têm, mais audiência tem, mais eles conseguem ter publicidade, mais eles conseguem ter de renda. O que dá mais clique? Uma matéria falando que a economia tá mais ou menos, mas também não tá ruim, ou simplesmente uma matéria sensacionalista falando que uma crise está chegando, que a bomba vai estourar. É claro que uma matéria mais sensacionalista. Outro ponto que você precisa ter em mente também é saber o viés daquele jornal. É um jornal que se propõe ser imparcial ou é um jornal que ele tem de fato um lado político? Então aqui são dois pontos que você precisa prestar atenção. Ele é imparcial, então tem que tomar cuidado pra caramba, porque se ele está se propondo ser imparcial, em tese ele não vai puxar a sardinha de um lado nem pro outro, mas na verdade vai. Só que no texto vai estar meio que tentando ser imparcial, mas não está sendo imparcial. Então aí é perigoso, tá? Tu precisa ter bastante atenção em relação a isso. Agora, é um jornal político? Ou seja, se é um jornal político, é claro que ele vai tentar destruir a reputação do lado oposto, custe o que custar. Então aqui a gente vai ter um viés de fato. Aqui nessa matéria a gente vai ver os lados positivos deixando de lado, não serão mencionados, e vão ser ressaltados todos os lados negativos. Afinal de contas, eu quero destruir o meu oponente político. Então, você precisa prestar atenção nisso sempre que você for ver uma matéria de jornal para poder analisar de uma forma mais racional e não deixar a emoção te dominar. Quando tu vê aquela manchete, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Cara, dá uma parada, cara, como esses caras ganham dinheiro, qual que é a política deles de conseguir um clique, qual que é o viés desse jornal, é imparcial, eles têm um lado político, e aí você consegue olhar com mais calma e tirar uma conclusão ao final de ler a matéria baseada na razão e não na emoção. E agora que você quer saber o seguinte, né, essa matéria tem fundamento de fato ali, a gente precisa se preocupar extremamente porque o pessoal do Banco Central tá mandando dinheiro todo para fora do Brasil, o que a gente precisa interpretar em relação a isso? Então vamos a alguns dados aqui, tá? Que não foram mencionados na matéria. Na verdade, a matéria é bem curta ali, na verdade. Então, vou trazer aqui alguns dados positivos e negativos para a gente poder discutir aqui. E o primeiro deles é em relação a como o gringo está enxergando o Brasil e, de fato, ele vê com um olhar um pouco mais pessimista do que já viu no passado, mas no consolidado de 2024 até o presente momento, a gente tem um fluxo cambial positivo. A gente tem um fluxo cambial aqui de 8,6 bilhões de dólares entrando no Brasil. Então a gente tem os fluxos de entradas e de saídas, né, que você pode acompanhar aqui pelo site investing.com, e você percebe que a gente tem momentos de saída, momentos de entrada. Aqui a gente tem de 26 de outubro de 2023 até o presente momento, 23 de outubro de 2024. E a gente percebe aqui que no dia 16 do 10 a gente teve uma forte entrada cambial, né? E se a gente olha na média, a gente percebe que no ano de 2024 a gente teve um fluxo positivo, ou seja, é uma notícia positiva que a gente tem em relação a esse fluxo cambial de fato, né? O investidor gringo está muito bem informado também em relação aos problemas que acontecem aqui no Brasil. E se a gente olha historicamente, você vai perceber que é justamente isso, tá? Tem momentos de forte entrada, de forte saída, e isso é totalmente cíclico. Então, você pega um recorte, muitas vezes você vê um jornal mais enviesado para bater no governo atual, você vai ver lá
tanto governo Bolsonaro, governo Lula, você vai conseguir criar uma manchete falando que o investidor estrangeiro está fugindo do Brasil por conta do risco que esse governo está trazendo e tudo mais. Tá? Então você consegue manipular a informação de acordo com isso. É algo cíclico, tá? Momentos de entrada mais forte, momentos de saída mais forte. Outro ponto que a gente tem aqui é que o Brasil ele vem crescendo. Goste ou não, o Brasil ele está crescendo o PIB dele, né? O FMI ele até aumentou a projeção de crescimento do PIB para 3%, né? Então a gente está melhorando de fato. Inclusive uma agência internacional de rating que acaba classificando o nível de risco de várias economias, a Moody's, eles aumentaram a nota de risco do Brasil, né? Então a gente está mais seguro, digamos assim, e falta um nível para a gente atingir grau de investimento. Então é uma economia mais robusta para se investir. Então essa elevação de nota aqui no Brasil ela não acontece desde 2008 e falta apenas um nível para poder chegar a grau de investimento, que é algo bastante positivo. Se a gente conseguir chegar em grau de investimento, a gente vai ter um fluxo cambial de dólares entrando aqui no Brasil ainda mais positivo. Então perceba o seguinte, a gente tem notícias positivas aqui também, a gente não está nesse cenário catastrófico como é vendido em alguns locais. No entanto, a gente tem vários problemas aqui para poder resolver, como sempre houve. Então a gente tem problema de inflação, a gente está com uma inflação ali que está fugindo um pouco agora da meta, a gente precisa resolver isso. Então a gente tem uma política de taxa de juros que está elevada, então o Banco Central ele está buscando manter uma responsabilidade em relação a isso. Mas o Galípolo ele pode vir, vai fazer tudo que o governo quer. Cara, eu sinceramente não acredito muito nessa possibilidade. É claro que ele pode estar trazendo um discurso de que ele vai manter essa responsabilidade para poder agradar o mercado e depois ele pode mudar a opinião dele. Isso pode acontecer. Mas é importante ressaltar também que o diretor do Banco Central ele não toma decisões de forma unilateral. Os membros do Copom tomam essas decisões colegiadas, né? E aí a gente tem um outro ponto alarmante que é em relação aos gastos públicos elevados. Então a gente vê os gastos públicos aumentando cada vez mais e o governo tributando cada vez mais para poder manter toda essa regalia que eles possuem. Então é algo muito preocupante. De fato, a gente não vê o governo se mexendo para poder cortar na própria pele. A gente viu o Haddad ali falando que depois das eleições de São Paulo eles iam mandar alguma proposta para o Lula poder avaliar lá o que poderia ser feito. Então ainda não saiu nada nesse sentido. A gente precisa aguardar para verificar se eles vão fazer algo positivo. Difícil acreditar que vai vir algo positivo de fato deles, mas vamos verificar o que eles vão propor e aí a gente vai avaliar se é algo positivo, que realmente eles estão avaliando que tem um problemão vindo por aí e eles vão tomar alguma medida em relação a isso ou não, tá? E o fator preocupante é como o governo acaba gastando muito, né? Por mais que haja uma arrecadação recorde, né? Eles têm arrecadado cada vez mais dinheiro, então o governo tem batido recorde de arrecadação. Isso ainda não é suficiente para poder tornar superavitário o orçamento público, né? Então a gente vê a dívida aumentando e isso é muito ruim, porque se a dívida está aumentando e a gente tem que manter taxas de juros mais altas por conta da inflação, a gente acaba tendo uma dívida ainda mais cara, né? E o governo brasileiro, como não tem um histórico muito bom de controle de gastos e tudo mais, a gente não consegue alongar muito essa dívida e a dívida fica num prazo de tempo curto em relação a outras economias. Então isso é um fator bastante preocupante que a gente precisa levar em consideração, tá? Então, o que a gente tem na média, né? A gente tem o suco do Brasil, cara. A gente tem pontos positivos, a gente vê o Brasil ali, uma economia que consegue crescer, mas também aquele voo de galinha, ela não dispara, que nem aconteceu lá na China. A gente tem aqui os nossos pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos, né? Mas nada que eleva o Brasil a se colocar num país onde se aproxima de uma venezuelização, argentinização, nada nesse sentido, muito pelo contrário, a gente está muito longe de um cenário como esse. E agora em relação à matéria, ela traz algum fator realmente novo que possa trazer algo mais preocupante do que a gente já tem em pauta ou não, né? E basicamente eu acabei lendo a matéria bastante curta e o que a gente tem em resumo é o seguinte, né? Um funcionário de carreira diz que desde o começo do ano passado está convertendo em moeda americana suas poupanças. Segundo ele, os déficits fiscais que o governo Lula vai acumular até 2026 levarão o real para um patamar ainda pior do que o atual no câmbio. Então, cara, tem dois pontos aqui, não tem nenhuma novidade aqui. A gente tem historicamente uma dívida pública crescente, conforme você pode ver
aqui no site do IPEA, a gente percebe, se a gente pega aí desde 2009, principalmente aqui de 2015 para frente, vê a dívida pública aumentando absurdamente aqui, né? Então a gente historicamente vê a dívida crescendo, isso não é novidade para ninguém. E se a gente compara até com outros países, a gente percebe que o Brasil ele tem um endividamento até baixo. Se a gente compara com o Japão, que tem 255% do PIB, né? Singapura 168%, a Itália 135% do PIB, Estados Unidos 122%, França 111%, Espanha, Canadá, Reino Unido, Argentina na nossa frente. Então a gente hoje, aqui no acumulado até 2023, estava com 74% e a projeção é que em 2024 a gente chegue a 80% do PIB. Ou seja, é uma merda horrível, mas a gente percebe que os países, de modo em geral, têm uma dívida pública crescente e uma porcentagem em relação ao PIB superior à nossa até. Qual que é a minha opinião em relação a tudo isso, né? Eu acredito que o pessoal do Banco Central, eles já investem no exterior há muito tempo, não faz o menor sentido manter todas as economias no Brasil, principalmente eles que entendem muito bem como que funcionam as economias, faz o menor sentido manter todo o teu patrimônio em uma única moeda. E essa questão de, o dólar pode subir, então eles estão dolarizando. Cara, isso não é de hoje, né? Se tu olha lá 2011 em relação a 2010, você teve uma alta 20% em relação ao patamar anterior. Então, lá eles não estavam investindo ainda, né? É óbvio que estavam investindo já. De 2013 em relação à última alta, foi uma alta de 26%. Pô, uma alta absurda. 2015 o dólar bateu 3,18, uma alta de 32%. 2018 bateu R$ 4,00, uma alta de 26%. 2024 chegou a bater 5,73, uma alta de 41,9%. Então o dólar, historicamente, desde que o Plano Real existe e desde que foi liberada a política flutuante para o câmbio, a gente vê de fato o dólar se valorizando frente ao real. E a probabilidade é que em 2029, daqui a 5 anos, a gente veja de fato o dólar em um patamar mais elevado do que está hoje. Então não é novidade alguma que a gente deve dolarizar o nosso patrimônio. E se você quer ajuda a como fazer isso da melhor maneira possível, tem dúvidas de como dolarizar, de como montar uma carteira diversificada, eu recomendo que tu converse comigo ou com algum consultor da Notorious Wealth para poder te auxiliar nessa jornada e montar um planejamento claro com acompanhamento personalizado dos teus investimentos. É só apontar o teu celular aqui para a tela ou clicar aqui no link aqui embaixo. Então a gente tem 2 links aqui. A gente tem da Notorious Internacional, que é a nossa carteira de investimentos recomendados, que vai entrar com preço de Black Friday, e o nosso serviço de consultoria, caso você queira ter um acompanhamento mais personalizado. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa um dedo like para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te entregar mais conteúdos como esse daqui, se você deixar like em vídeos como esse. E se você não está inscrito, não fica aí dando mole, né, cara? Aperta aí no botão de se inscrever e ativa também a notificação para ficar sempre bem informado. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê. Um abraço!